blog ao canal do Professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos trabalhar um pouco aqui a revolução de peças. Essa peça aqui é bem tranquila a construção, vamos trabalhar a construção dela então. Ela tem um comprimento de 50, então seleciona aqui uma layer de contorno. Vou fazer uma linha aqui então com 50, certo? Vou usar o Move, deixar um pouquinho mais distante desse desenho. Então ela tem aqui uma altura de 10 cada lado, então linhas com 10 cada lado aí. Aqui ó, você dá uma olhadinha, eu tenho um raio de 19, né? Raio de 19, você tem um diâmetro de 38, então você tem 50 menos 38, que vai sobrar 12. Então tem 6 cada lado. Então você vai fazer uma linha aqui com 6. E aqui desse lado, outra com 6. Como fazer esse raio então de 19, né? Você vai dar uma olhadinha aqui em cima. Você vai ver aqui que tem várias opções de arco. Uma delas, você vai encontrar um início, fim e um raio, certo? Então, Start, End, Radius, tá? Então, você seleciona aqui, ó, início, fim e um raio. Então, é início, fim e o raio. Ele fez o raio para baixo, certo? O raio seria 19. Se ele fez esse raio para baixo, então você tem que fazer o contrário, né? Você tem que selecionar a função, tá vendo? Início, fim e raio. Início, o final e o raio de 19, que vai fazer para cima. Então sempre que você selecionar funções de arco, você seleciona aí o sentido desse arco, tá? Para que ele fique ou no terceiro e quarto quadrante, ou no primeiro e no segundo quadrante, da forma que eu falei para vocês ali. Aqui você tem chanfro. Esse chanfro é de 1 por 45. Depois você tem o raio de 3. Então a função é chanfer. O chanfro de um ângulo, ok? Primeiro vem 1, que seria o comprimento. Depois o 45 graus, que seria aí o ângulo. Então clica nessa linha e clica nessa. Dá um Enter. Vai voltar na função, ó. Clica nessa linha e clica nessa. Fez aí 1 por 45 graus. Aqui tem um raio de 3. Então vou fazer aqui, ó. Raio 3. Então, Fillet, raio 3. Faz aqui e aqui. Enter. Aqui e aqui. Depois disso, vamos fazer as outras peças, que são iguais, porém usam outros recursos. Então, vamos fazer cópias aqui. Então, seleciona a copy, certa função, clica aqui e desloca. Fazer cópias aproximadas aqui, dá outro clique aqui desse lado. São 2 cliques aí, fez 2 cópias. Seleciona essa linha, fazer um offset dela, ok? De 10, tá vendo aqui, ó? Então, 10. Então, selecionei um offset de 10, dei a direção e cliquei. Isso aqui tem 10. Agora, isso aqui, ó, vou fazer um offset delas com 3, ok? Antes disso, eu vou fazer o join aqui, ó. Seleciona, join. Aproximou, virou uma polilinha, ok? Aqui vamos fazer a mesma coisa. Join. Clicou, polilinha, ok? Cliquei, polilinha, tranquilo. Então, offset de 3. Isso aqui para dentro, certo? Então, isso aqui tem 3. Utilizei aqui o perfil, fiz um offset aqui, tá? Agora eu vou inclinar o plano e vou fazer uma revolução aqui. Então selecionei o Revolve em torno da linha de centro e dei um Enter. Então eu tenho aqui no meu, quando eu gerar um sólido, né? Eu tenho esse perfil, tá? Ficou esse perfil aí para mim desenvolver. Aí ó, eu vou fazer o seguinte, selecionar isso aqui e vou pegar aqui o Revolve. Vou girar em torno do que? Da linha de centro. O mesmo sólido, agora eu tenho o que? Tenho uma furação, tá? Esse aqui enquanto que é um
um sólido sem furo. E agora eu vou trabalhar este perfil. Esse perfil aqui, eu vou fazer um perfilzinho diferente com ele aqui. Tá? Eu vou selecionar esse perfil, vou explodir ele. Vou lá, o Explode. Tá? Agora eu vou deletar essa linha. Vou manter essa aqui. Vou estender essas linhas aqui até essa linha. Então, Extend. Seleciona o ponto final da linha, né? Dou um Enter. Vamos lá de novo. Então, selecionei o Extend. Selecionei essa linha. Deu Enter. E essa linha aqui, ó, que vai estender até ela, certo? Cliquei nela e cliquei na outra. Seleciono o Trim. E recorto aqui. Agora seleciono tudo e utilizo o Join. Aproximo, virou uma polilinha. Se não, repito o procedimento. Join de novo. E vejo se ele virou uma polilinha desenho total. Então, agora está beleza. Seleciono esse desenho e Revolve novamente. Então, eu posso pegar aqui, ó, o centro, né? Então, vai girar em torno disso aqui. Se você fazer nesse sentido, ó, vai fazer primeiro a parte de cima. Se você selecionar de novo e fazer no sentido oposto, ou seja, começar daqui para lá, então ele faz ao contrário, né? Então eu vou colocar aqui a 180 graus. 180, Enter. Então, das minhas 3 peças, eu tenho esses 3 perfis aqui. Tá? Esse perfil aqui poderia também ter algum furo. Então posso fazer um furo nele também. Se eu selecionar isso aqui, ó, fazer uma cópia, né? E dar um F8 aqui. Deixar ele aqui. Então tem uma cópia aqui. Vou apagar essa cota e vou explodir esse desenho, Explode, e vou apagar essa linha. Vou estender, Extend, até esta linha, Enter, estendo, dou um clique aqui, mais um clique, ele foi, mais um clique, ele foi, Trim para recortar, recortei aqui, utilizo o Join para ficar uma polilinha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um offset. Vou fazer uma linha primeiro aqui, esqueci de fazer o offset antes, então offset de 5 desta linha para cá. Eu posso apagar essa linha aqui. Então seleciono, Revolve e revolucionar em função dessa linha. Então, ó, se eu fazer 360, vai ficar assim. E se eu fazer aqui 180 para ver como que é o perfil interno, 180 graus, vai ficar da forma que está aí. Inclusive, se você analisar, ainda o perfil ele é vazado, ok, como se fosse uma casca. Então você tem uma diferença aí da construção, né? Esse perfil aqui, ó, é um perfil, uma parede vazada, correto? Então fica a dica aí para vocês, tá? Um perfil aí bem semelhante, usei a revolução, consegui fazer um sólido, consegui fazer um sólido com um furo aqui cilíndrico, né? E conseguimos fazer também aqui, ó, esta representação já com uma, aqui nesse caso com parede efetivamente, né? E aqui com uma parede já vazada, né? Como se fosse uma casca. Ok, pessoal? Um forte abraço do professor Bruno Leite e até a próxima aula.